Muito bem, muito bem, muito bem. Nós estamos começando mais um podcast Marcão Careca aqui pela 91,7. A Paiquerê que fica na frente do Lago Igapó, na frente ali do Yacht Clube. Linda, maravilhosa, repaginada. Paiquerê 91,7 do JB Faria. E é essa Paiquerê, essa estação, essa comunicação, essa FM que neste momento, mais uma vez com um podcast muito bacana produzido aqui na agência Marcão Careca, nós temos um tema para lá de especial, muito importante, dependência química. Olha só, sintomas, tratamentos e causas. Aqui eu poderia colocar até sinais, né? Porque mais do que tudo isso, um sintoma, tem um sintomazinho. Mas acho que antes do sintoma vem alguns sinais por aí. Eu vou aprender com esses mestres aqui. Depois vem os sintomas, os tratamentos e as causas. Como convidados e convidadas, eu tenho a Márcia Camacho Corder. Corder ou Corder? Corder. Corder? Nossa, errei duas vezes. Corder. O que é Corder? É chique? O que é? Divisa da Itália com a França. Ah, é? Aquela região. A divisa da Itália com a França, da Corder? Olha que bacana. Se fosse um pouquinho para lá, é Corder. Um pouquinho para cá. Que legal. Que nome chique. Psicóloga clínica especializada em clínica psiquiátrica, psicanalítica da UEL. Voluntária do PAI, que é o Programa Amor Exigente. Vice-presidente da FEAE, que é a Federação Amor Exigente, coordenadora do Grupo de Sobriedade de Amor Exigente de Londrina. Márcia, bom dia, muito obrigado por você estar presente, viu? Bom dia, prazer, Marco, estar aqui. Que legal. Essa oportunidade. Que bom. Família, então, metade chique desse jeito, bacana esse nome, né? Corder. É do meu marido, né? Esse sobrenome. Que legal, que legal. Muito bem. José Carlos Camargo, psicólogo clínico, especialização em saúde mental pela UEL, início de trabalhos em clínicas de tratamento de dependência química em São Paulo em 91, como conselheiro em alcoolismo, consultor em dependência química e qualidade de vida em empresas a partir de 92 em São Paulo, psicoterapeuta a partir de 2007 já em Londrina, psicólogo clínico voluntário do Centro Social Coração de Maria. Bom dia, José Carlos Camargo. Bom dia, Marcão. Prazer estar com vocês. Que maravilha, muito obrigado, meu amigo. Mas você é paulistano? Eu sou paulistano. Inclusive, vivi muito no Butantã, na Rua Camargo, viu, João Paulo? Que legal, vocês eram vizinhos. Isso, frequentei muito o Butantã, Rua Camargo, lá nos anos 60. Você é nascido em São Paulo, capital? Nascido em São Paulo, capital. Qual bairro? Pinheiros. Eu sou do Ipiranga. Ah, certo. E você tem cara de corintiano também? Não, agora Não? São Paulino. Muito Estou tentando ser londrinense. Não, mas aqui tem que ser o seguinte, você pode ser corintiano e tubarão. Você pode ser palmeirense e tubarão. Tem que ser os dois, a camisa tem que ser as duas. Marcão, eu sou pé vermelho hoje. Pé vermelho. Fui Você tá adotado muitos por anos aqui, né? Londrina, estou desde 99. Você se sentiu adotado pela cidade? A cidade adota bem, não adota? Adota e eu adotei também, porque logo as ruas como São Paulo, Maceió, Higienópolis, tudo, eu me senti em casa assim, né? Que legal, Eu muito gosto bem. muito. Seja bem-vindo sempre. Muito obrigado. Nós somos muito cosmopolitas, essa cidade é muito agradável para isso, né? Karine Pinheiro Ferreira, enfermeira, especialista em dependência química, especialista em saúde mental com ênfase no CAPS. Atua no CAPS Cara, você atua no CAPS há 12 anos. Cara, passou a cidade inteira na sua mão. E responde pela coordenação há 4 anos. Faz parte do COMAD, que é o Conselho Municipal de Política sobre Álcool e Drogas. Karine, que legal, cara. Você é de Londrina? Eu sou de Londrina. Nascida aqui. Eu sou nascida aqui, né? Fiz enfermagem na UEL, sou Que daqui. legal. Que bairro que você é daqui? Agora eu estou morando em Biporã. Em Biporã. Em Biporã. Mas nasceu onde aqui? Qual bairro daqui? Da cidade? Sua família é de que bairro? Vamos lá, então. A minha família é de Jataizinho. Jataizinho, tudo vizinho. Aí nós fomos morar em Biporã, Ah, mas eu nasci aqui em Londrina, aqui no Hospital da Mulher, no antigo Hospital da Mulher, que agora não existe mais, né? Que legal. E aí ficou com a família em Biporã. A gente mora em Biporã daí. Maravilha, muito bem. Também eu tenho por link Sabrina Presman, psicóloga, membro do Conselho Consultivo da ABAD, que é a Associação Brasileira de Estudos do Álcool e Outras Drogas. Sabrina, você está falando de onde, Sabrina? Eu estou falando do Rio de Janeiro. Acho que hoje Rio de Janeiro. Se quiser falar com sotaque, a gente aceita. Somos aqui a maioria paulistanos, mas a gente aceita. Não tem como não falar com sotaque, eu não conseguiria, né? Você é nascida Sem aí? sotaque. Você é nascida aí? Sou nascida e criada, carioca da gema, flamenguista. Flamenguista. Muito bem. Daqui a pouquinho nós vamos conversar a respeito de o que o Brasil pensa sobre isso. A gente vai ter aqui orientações locais,
né, estaduais e também nacionais. E tenho também João Paulo Becker Lotufo, doutor em pediatria pela Universidade de São Paulo, representante da Sociedade Brasileira de Pediatria nas ações de combate ao álcool, tabaco e drogas, responsável pelo Núcleo de Combate ao Uso de Drogas por Crianças e Adolescentes da SPSP, membro da Comissão de Combate ao Tabagismo da Associação Médica Brasileira, diretor clínico do Hospital Universitário da USP, responsável pelo projeto antitabágico do Hospital Universitário da USP, responsável pelo projeto Dr. Bartô e os Doutores da Saúde, projeto de prevenção de drogas no ensino fundamental e médio. Cara, esse cara vai lá na criançada, hein? Desde pediatria. João Paulo, bom dia, bom dia. Você está falando de onde? São Paulo? Eu estou em São Paulo, Butantã, e agradeço aí a indicação da Biade para estar aqui com vocês batendo esse papo. Maravilha, então. Então vamos começar desde o início. É bom começar desde o início, não? Sim. É bom? Então tá bom. Para todos vocês, o que é dependência química? Todos que fazem uso de alguma substância é dependente? O que é uma dependência química? Começa como? No cigarro? Começa no pai molhando a chupeta do filho numa cerveja? As mulheres podem começar e vão por aí. Depois, cada um de vocês, eu quero a ideia de vocês, porque quem está nos ouvindo e assistindo, será que eu sou um dependente químico? Eu tomo cerveja todo dia? Eu fumo todo dia um pouquinho? Eu sou um dependente químico? Pode começar por você, por gentileza. Olha, a dependência química é um transtorno, né, por um uso de substâncias psicoativas e álcool e drogas e que causam danos, né, por uma dependência mesmo, por uma impotência em ter um controle sobre é um transtorno. Então, mas a gente sabe que existem comorbidades, né? As comorbidades, o que é? O que veio primeiro? A dependência química, ele se tornou um dependente químico por uso de uma substância, ou tinha algum transtorno que levou ele a isso, ou o uso potencializou o transtorno. Então, tem todas essas questões aí que são bem complexas. A dependência química é um transtorno bem complexo e abrangente que precisa estudar todas as nuances ali familiares, genética, ambientais, tudo que faz parte do contexto. Do contexto todo, que não é simples assim, dependência química. Dependente de álcool e drogas, mas não é isso. Não é só assim. Tem todo um... Acho que o Zé pode também falar. É isso mesmo, Zé? Bom, esse termo dependência química é um pouco questionável. Por quê? Dependência química é como dizendo assim que aquela pessoa depende do químico, mas nem todos dependem mesmo do químico. Eu vou dar um exemplo. Há muitos anos atrás, em São Paulo, eu trabalhei numa clínica lá na Vila Serena, enfim, e eu entrevistei o rapaz, ele foi para a internação e fui entrevistar a irmã. Não existia crack na época. E ela falou, Zé, eu não sei como é que meu irmão cheira essa porcaria. Ele me deu para experimentar um dia. Nossa, o meu coração bateu no pescoço, eu senti calafrio, eu fiquei agitado, eu não dormi, perdi a fome. Veja, todos os relatos dela, todos esses sintomas, eram de ordem do sistema nervoso autônomo, ou seja, é um mal-estar, não existia nenhum prazer. Ela sofreu com aquilo. Ela sofreu com aquilo. A mesma dosagem no irmão dava prazer. Isso, exatamente. É claro que a dopamina, a aceleração, dá uma certa sensação de prazer, enfim. Mas é como se a mesma molécula química saturasse a ela, não aguento mais, e suturasse a ele. Suturou algum buraco, alguma falta, percebe? Entendi. Então, é por isso que a gente tem que ver a singularidade de cada um. Então não adianta ler um livro para todo mundo, é particular. Particular, tanto que nos nossos atendimentos, mesmo desculpe, é preciso ver o que representa não só aquela molécula química, como é que ele significa o prazer que ele está sentindo, né? Enfim, então nem todos desenvolvem. Né? A mesma opinião sua, Karine? Eu complementaria um pouquinho, né? Que eu falo assim, que a dependência química ela vem por definição assim, né? Tem várias definições, na verdade, mas a que eu acho mais legal é aquela que, na ausência da substância, você tem sintomas, né? Então, quando você
Então, você tem a frequência do uso, né? Então, você usa com uma certa frequência, com uma certa quantidade, né? Você sempre tem que aumentar essa dose para poder ter o mesmo efeito, né? Eu costumo brincar com os pacientes que ninguém fica dependente de coisa ruim, né? Cada pessoa tem um gosto realmente, né? E a gente só vai descobrir quando realmente a pessoa experimenta. Ninguém tem uma estrela na testa falando assim, ó, você não experimenta que você vai ser dependente, você até pode experimentar que você não vai gostar. A gente não tem essa percepção. É só quando você realmente experimenta. Igual quando as pessoas que falam para você, ó, eu sou alérgico à dipirona. Como que ela descobriu que é alérgica à dipirona? Ela tomou dipirona, passou mal. Entendeu? A mesma coisa com a dependência, né? A substância, a grande maioria das coisas Tem pessoas que dessa se livram mesma mais forma. fácil, tem pessoas que ficam mais dependentes. Eu falo assim, que a pessoa que sente prazer, né? E eu falo que daí tem aquela questão cultural, né? Vamos lá, o álcool. Hoje você vai em qualquer festa, né? Quantas festas a gente vai que não tem álcool, né? É raro, é raríssimo, né? Então, né, você brincou no começo lá da chupeta, porque isso é cultural mesmo, né? Agora, você está trazendo essa substância e, junto com essa substância, você traz todas essas liberações hormonais, todas essas liberações químicas mesmo da pessoa, né? E isso vai fazendo com que essa pessoa vá se acostumando com isso. E daí a pessoa ela é um ser social, né? Então, ela usa essa questão da socialização realmente. Muitos adolescentes, na verdade, começam o uso por conta dessa questão social, né? De você pertencer a um grupo, de pertencer Igual ao próximo, né? igual ao próximo. Só que daí vem a questão da dependência, que alguns realmente evoluem para uma dependência muito intensa, né? E outros já não. Né? Aí entra a questão também da tolerância, né? Uso nocivo, uso abusivo, né? Compulsivo, né? Que daí existem vários As variantes, né? É um processo, Karine, onde o desejo vira necessidade, né? Isso. Vira uma muleta. Uma necessidade, não é mais um desejo. necessidade. Sabrina, sua opinião, Sabrina? Eu concordo, né, com o que os meus colegas já trouxeram, e eu acho que outros critérios de diagnóstico, né, assim, nem todo mundo que usa efetivamente tem um quadro de dependência, né, e além dos critérios diagnósticos, dos sintomas de abstinência, como foi falado, de que na ausência da droga, a pessoa tem sintomas físicos, ou mesmo da tolerância, que é aumentar a quantidade, né, para ter o mesmo efeito, alguns outros critérios são importantes. O uso, apesar da consequência, quer dizer, a pessoa continua usando, mesmo tendo consequências, sejam na saúde física, seja na questão social ou da família, mas ele não consegue, vamos pegar aqui um cigarro, a pessoa está com enfisema pulmonar, mas continua fumando, né? Ou a pessoa já está com uma cirrose e continua bebendo, ou ela perdeu o emprego por conta da cocaína, mas mesmo assim não consegue se abster. Então, o uso, apesar das consequências na vida, né, além de sintomas físicos de fissura, que é uma vontade intensa de usar, né, e o tempo da vida que é gasto em torno, né, das atividades para o uso da droga, quanto que vai se afastando de outras coisas da vida, né, porque precisa ter ali um espaço para a droga e o prazer e a motivação está mais nessas atividades. Então, lá atrás, quando era proibido fumar, né, quando ainda era permitido fumar, proibido só no cinema, mas permitido em geral, as pessoas eventualmente deixavam de ir ao cinema por causa disso. Eu não vou na festa X de criança se não tiver bebida, né? Ou a pessoa vai buscando atividades hoje onde o uso daquela droga é permitido. Então, esses critérios é uma questão extremamente individual, bem como a gente já discutiu aqui, né? Cada pessoa tem fatores biológicos, psicológicos ou sociais que podem levar a desenvolver ou não aquela questão de dependência, de transtorno por uso de substância, né? Mas, de uma forma geral, a gente tem alguns critérios para entender o nível de gravidade, né, daquele transtorno para cada indivíduo. Antigamente, a gente tinha ideia de que só era alcoólatra quem bebia todo dia. E hoje a gente sabe que não é assim. O diagnóstico não é
desta forma. Às vezes a gente tem uma pessoa que bebe em situações específicas, bebe, como a gente fala, em binge, em grande quantidade, num espaço de tempo curto, e ela tem uso prejudicial, um transtorno com o uso do álcool, tal qual alguém que bebe todo dia, né? Então, assim, esses conceitos eles foram mudando ao longo do tempo, mas infelizmente às vezes ainda existe muito estigma, né? Só é que tem problema aquele que está lá, o alcoólatra, bêbado, jogado na rua, né? Ou a pessoa que usa crack, está na cracolândia, e na verdade né, existem várias formas de você apresentar o transtorno por uso de substâncias. Muito bem. João Paulo, para complementar essa minha pergunta, por gentileza, sua opinião. Então, para eu não ser repetitivo, como eu sou pediatra, vou dar um exemplo da minha área. Uma criança de dias chegou no pronto-socorro convulsionando e acabou falecendo com uma alta concentração de cocaína na urina. Isso o que é? É a mãe, usuária de crack, que amamentou a criança e fumou antes da amamentação e transmitiu essa quantidade de cocaína pelo leite materno. Então, isso a gente tem visto com bastante frequência. Então, a gestação geralmente é um momento ímpar para se diminuir o consumo de tabaco, o consumo de álcool, mas muitas drogas elas não conseguem diminuir e nós estamos tendo abstinência no berçário de maconha, de álcool, de tabaco, etc. Isso leva ao aumento do tempo de internação dessa criança, porque ela fica agitada, não se alimenta direito, perde peso, e isso leva a muitos problemas. Então, acho que esse exemplo tem aí risco de dependência forte de droga, e nós estamos vivendo isso na pediatria constantemente. Eu vou continuar com você. Ô, João Paulo, quais são os principais desafios enfrentados no combate ao uso de drogas por crianças e adolescentes? E como que o núcleo de combate ao uso de drogas por crianças e adolescentes na SPSP os aborda? A sua experiência como profissional em São Paulo reflete muito para a gente aqui também, viu? Veja, o meu trabalho é levar, dentro da área médica, levar para os cursos de pediatria a questão de drogas. Então, isso há 20 anos atrás não entrava no programa. Hoje, todo congresso de pediatria tem a questão de droga. O primeiro congresso que eu fui, tinham 4 pessoas assistindo uma palestra do José Rosenberg, que era a sumidade aí no tabagismo, e hoje a gente tem 400 pessoas assistindo. Ou seja, o tema da droga está entrando na mesa do pediatra. O pediatra é o camarada mais indicado para fazer a prevenção. Então, como é que eu tenho um ambulatório antes do trabalho para a universitária? Como é que eu comecei isso? Tratando o tabagismo nos pais fumantes das minhas crianças asmáticas. E há 20 anos esse projeto existe. Nós trabalhamos aí em relação a tentar diminuir, e a gente trabalha muito com o que a gente chama de aconselhamento breve. Na consulta da criança, eu gasto alguns minutos conversando com o pai e dando um material a ele sobre a nossa conversa. Isso vai refletir aí na cessação futura dessa droga. Agora, isso foi uma informação extremamente importante, porque às vezes a gente dá de cara com um parente, um amigo, alguém que bebe muito ou que fuma muito, e aí você tem nele o resultado de uma vida que o doutor está falando que está lá no berço, e que isso não era levado a sério, não é verdade? Então, essas novas pesquisas mostram que essa identificação, por isso que o nome do programa aqui, eu falei, eu acho que até são... Como é que a gente identifica tudo isso? Como é que a gente começa a identificar? Pela experiência de vocês, quando ele já dá problema ou a gente consegue identificar isso aí um pouquinho antes? Como? Bom, inclusive uma pequena correção, né? Não vem do berço, está lá no seio. Né? Antes ainda. Você falou que estava lá no seio, né? Que caso grave, né? Da criança morrer por causa do leite contaminado, né? Intoxicado, vamos supor. Olha, como é que a sua pergunta, como que a gente... porque são sintomas, né? Quais são todos sinais esses e sintomas. Sinais e sintomas, né? Isso. Bom, depende. É que todo uso, abuso e dependência começa de uma maneira experimental.
né? Tinha até uma das perguntas, talvez que fosse elencadas, como é que eu faço evito que meu filho use droga? Invariavelmente vai haver uma experimentação, nem que seja uma droga lícita como álcool, né? Então, agora, se vai se repetindo essa experimentação, alguns vão passar para a dependência, né? Em torno de 12%, mais ou menos, para o álcool. Agora, o problema é que os pais, hoje, têm pouco tempo. Geralmente, né, a pessoa geralmente nem ouve na velocidade 1 a gravação. É 1,5 ou 2. Né? Não tem tempo. Meu filho, mamãe agora está ocupada, mamãe está saindo. Então, inclusive, o olhar da mãe, já dizia Winnicott, que é colega do doutor, era pediatra e psicanalista inglês, o olhar da mãe, o filho, o primeiro olhar, junto com a primeira mamada, já é importante. Né? A mãe é tudo, o olhar pode refletir, olha, eu sou legal, entende? De uma maneira muito primitiva. Então, os primeiros sinais devem ser detectados em casa. Né? Então, porque pais atentos vão dar atenção. Parou, desliga o jornal. Para de fazer o que está fazendo. Desliga a novela. E fica um pouco mais colado com o filho, né? Você está assistindo o jogo, pai. Não faz mal. O que você tem é importante. Senta aqui do meu lado. O que está vendo? Você não está legal? Você está meio triste hoje? Isso é aí que a criança começa a se sentir importante para as pessoas mais importantes da vida, que são os pais. Entende? Não use drogas na adolescência. Puxa, mas se não começou a valorizar, construir um bem-querer, uma autoestima lá atrás, essa criança vai querer se aliar. Se me aceitarem no grupo dos malucos, eu vou, estou dentro. Exato. Né? Quer dizer, no grupo da família que é careta, nele foi aceito. Não é valorizado, não é elogiado. Um elogio, sincero, dos pais. Né? Eu tenho queixas no consultório de pacientes que não recebiam do pai elogio, só piadinhas. Nunca recebeu do pai nada disso. Não recebiam. Reflete lá na frente. O pai achava que tinha que ser durão, porque o papel de pai é esse. Isso é uma coisa anacrônica, né, que tem que ser repensada, porque senão, conforme o doutor Bartô, aliás, eu tive no lançamento do livro dele, Álcool, Drogas e Maconha, drogas pediátricas, na Associação Médica de Londrina, eu me lembro. Né? Então, mas por que pediátrico? Os pais não estão dando a devida atenção em perceber sinais estranhos e perguntar de uma maneira, né, assertiva e amorosa, afetiva, o que está acontecendo com você, meu filho? Aquilo que vocês percebem, principalmente na clínica, vocês percebem exatamente isso, um distanciamento, chega ali com um problema, e aí quando você pergunta para aquela pessoa se ela tem, exemplo, da idade suficiente para te responder, normalmente ela vai retratar alguma coisa de casa. Não é? Às vezes assim, o amigo, mas faltou do amigo porque estava lá em casa. Lá em casa que faltou. O que é? É o primeiro contato da mãe, o primeiro contato do pai. Básico. A gente fala tanto isso, mas continua sendo básico isso? É a falta desse amor, desse carinho? É aquele holding, né, que o holding que o Zé Carlos estava falando do Winnicott, que é o amparo, o afeto, né, que é essa falta. Mas assim, como ele falou do tempo hoje dos pais, mas nós temos o programa do amor exigente, que é um programa de prevenção primária e tem secundária, né, também depois o problema já está instalado, mas o programa de prevenção primária, que é para pais jovens, como é o doutor João Paulo, né? Ele é parceiro do Amor Exigente, né? Nós temos os livros dele lá de orientação aos pais também. Como esses pais, eles podem começar a prevenir para que antes que coisas ruins aconteçam, como é o livro da dona Mara Silva, que é a nossa presidente de honra do Amor Exigente, que fundou, cofundadora com o Padre Haroldo do Amor Exigente. Antes que coisas ruins aconteçam lá na frente, a prevenção. Só que nós não temos cultura de prevenção. Nós só vamos correndo atrás do prejuízo. Depois que aconteceu, vamos ver o que a gente pode fazer. Mas o Amor Exigente tem o programa que tem sustentado nos 4 pilares, que é 12 princípios básicos. Cada mês nós trabalhamos um princípio. Começa lá em raízes culturais. Minha família, quais são as minhas raízes, quais são as minhas inclinações, minhas tendências, como é que a nossa família funciona, a base. Começa de lá já, para você se entender, você se perceber e ver o que é que você precisa mudar, o que você tem que descartar e o que você pode dar continuidade. Então, são 12 princípios básicos que se vão norteando, vão dando direção para você, para uma nova educação, para um novo conceito de educação familiar. Depois, 12 princípios éticos,
que é o respeito, a dignidade do outro, da pessoa humana. Depois, a espiritualidade pluralista, que nós não temos vínculo religioso, mas nós respeitamos as diferentes crenças ali. Nos tratamos com os diferentes de forma respeitosa. E a responsabilidade social que eu recebi desse programa, eu vou fazer pelo outro, para uma sociedade melhor, eu vou contribuir. Então, esse programa, ele ajuda a família a se reorganizar, a parar para refletir dentro dos grupos, dentro dos cursos, dos congressos, dos cursos de capacitação, das redes sociais. Então, nós temos uma ampla metodologia ali do grupo que amplia muito as possibilidades dessa família prevenir, como o doutor João Paulo falou, que começar lá com orientação, porque está todo mundo com pressa, todo mundo correndo e não consegue parar. Porque são dois tipos de comunicação. Primeiro para os pais, né? Sim. Ô, João, porque a minha pergunta para você vai ser: quais são as estratégias mais eficazes para prevenir o uso de drogas entre crianças e adolescentes, na sua opinião? Para mim, eu sou leigo, mas são dois tipos de comunicação. Primeiro, você faz a comunicação para a família, para os pais, para as pessoas mais adultas, enfim, e depois você tem que fazer para aquele que já é um dependente. Porque se ele vai ler um livro careta, um papo careta, ouvir conversa careta, ele não vai adotar. Se você não tiver uma comunicação legal para ele, esse cara ele não vai nem aceitar esse livro, nem a família chamar ele. Minha opinião, muito leiga. Eu estou vendo que é uma comunicação muito eficaz, mas quem está ciente de ler. Quem sabe que aquilo é o problema. E quem já é o problema? Será que ele vai abrir um livro, vai abrir um livro book? Será que ele vai escutar um vídeo aula? Será que ele vai se tocar e falar, cara, eu tô um cara doente mesmo, cara, esse livro é bom para mim? Minha opinião pessoal. Ô João, essa faz parte da estratégia ter comunicação diferente, tanto para a família como para aquele que já é dependente? Com certeza. Veja, eu como pediatra tenho que trabalhar na... Então, o pessoal me pergunta, quando você deve começar a conversar com as crianças sobre droga? E eu respondo, é intraútero. Por quê? Porque se a mãe fuma, isso já está fazendo um efeito no cérebro do feto. Se a mãe usa maconha, a mesma coisa. Todo mundo sabe que idade que eu posso começar a beber. Seria 21 anos, porque o cérebro desenvolve até os 21. Agora, imagine o desenvolvimento cerebral de um feto em contato com a droga. Então, a coisa tem que ser muito mais precoce. Então, já a experimentação de droga começa dentro de casa, ela não comemora. Então, se eu tenho pais fumantes em casa, eu tenho 50% a mais de chance de uso de drogas nessas crianças. Se eu tenho pais que bebem em casa, eu tenho 25% a mais de chance de drogas nessas crianças. Então, e como se falou, nós não temos a cultura da prevenção. Então, nós temos que fazer os pais, por exemplo, pararem de fumar, beberem com mais moderação, vamos chamar assim, né? Para que a criança não entre numa história dessa. Então, isso é muito importante. Então, a prevenção, para mim, é quase tudo. E, a nível governamental, você atua muito na Cracolândia, onde o indivíduo já está lá com um monte de problemas. Exatamente. E nós temos que aumentar o conhecimento do risco das drogas, que isso é conhecido. Você pergunta por droga que faz menos mal. Ele vai falar álcool e maconha. Só que ele desconhece o efeito lesivo cerebral da maconha, que é irreversível. Então, nós temos que divulgar mais o risco das drogas. Isso não é feito. Veja, nós aí acabamos de proibir o cigarro eletrônico, nós estamos aí quase permitindo o porte de maconha para o usuário, mas não se fez nenhuma campanha esclarecedora do risco do cigarro eletrônico ou do risco da maconha. Isso é um absurdo. Exatamente. Não, estou imaginando o que a gente vai falar já no próximo bloco. Estou saindo por um breve intervalo comercial e eu quero citar exatamente isso. O que é permissivo em ações sociais, que é normal, não é? O cigarro eletrônico, que todo mundo está dizendo, não, isso é normal, cara, que indústria
pesada essa para mostrar para todo mundo que isso não faz mal nenhum, né? E aquilo que o doutor falou, que lá na frente, depois, a gente vai fazer o seguinte, mas foi liberada a maconha porque ela tem fins medicinais. Então, tudo isso a gente discute daqui a pouquinho, no próximo bloco. A gente já volta aqui pela 91,7 com o assunto drogas, lícitas, ilícitas, sintomas e causas. Não sai daí. Aberto o áudio de novo e a gente continua aqui, porque enquanto está no intervalo comercial na FM, eu posso bater papo com vocês aqui e a gente continua conversando pelo canal do YouTube. Que eu ia falar para vocês. Você percebeu que a primeira pergunta já fez com que a gente fosse caminhando bem no assunto. Porque, ô João, você não é de Londrina, nós temos uma rádio que ela atinge uma população, João e Sabrina, uma população gigantesca. Olha, Ibope dá aí para nós aí mais de 120 mil ouvintes nesse momento. E aí eu gosto de falar de uma forma bem simples, e vocês estão ótimos, porque vocês não estão nada técnicos. Porque da parte técnica é de médico para médico, doutor para doutor, e aí não interessa para a gente. Então, dessa forma como vocês estão falando, eu tenho certeza absoluta que a gente alcança a maioria dos lares. E eu quero fazer junto com vocês agora esse combate à maconha, que dizem que é só medicinal, e o cigarro eletrônico. Até eu fui enganado pelo cigarro eletrônico. Eu nunca bebi, nunca fumei, mas eu fui enganado assim, não, realmente não deve fazer mal. Porque tem tanta gente importante fazendo e falando, que a gente fala, isso aí deve ser bacana, né? Isso deve ser legal, não deve fazer tão mal. Nocivo assim, não é tão porque ele é cheirosinho, né? Ele é cheirosinho, né? E agora, descobrir que isso tudo, a gente tem que ter essas campanhas de divulgação, né? Que eu imagino você à frente, na parte de enfermagem, na hora que pega tudo isso na mão para dissolver, é assim, é uma vontade pessoal, mas às vezes a máquina impede, né, cara? Tem coisas que você não consegue fazer 100%, né? Eu costumo dizer que lá no CAPES chega para mim já vamos dizer assim, quando já está tudo tomado já, né? Já é o dano, a gente já vai, vamos dizer assim, buscar o balde, né? Porque a gente já não tem mais como prevenir. A gente para nós já chega o dependente químico mesmo, né? E assim, eles são extremamente artistas mesmo na questão do uso, né? Qualquer coisa que é menos nociva, eles acabam transformando em mais nocivo, né? Então a gente consegue visualizar bastante formatos de uso, né? Só fazendo uma complementação na questão dos adolescentes, né? O que acontece hoje, né? A gente está vivendo, os colegas já falaram, né, sobre a desestruturação familiar, mas assim, como que a gente previne isso de forma bem clara, né? Eu acho que não pode ter tabu na conversa, né? Eu acho que a gente precisa falar claro e falar a verdade, né? Porque não adianta falar assim, as drogas matam. Aí o coleguinha vai lá, usa e volta a repetir, né? Ninguém fica dependente de coisa ruim. Vê que o colega está bem, aí fala assim, não, minha mãe mentiu, né? Não morreu, né? Não mata. É legal, é gostoso, porque tem essa sensação de euforia, né? Essa sensação de prazer, né? Então é tudo É uma fantasia, né? É uma fantasia. Você tem sempre que estar conversando mesmo com a criança, o adolescente. Não pode ter tabus nas conversas. Um pouco de medo, das vezes, as famílias tocarem nos assuntos, né? Porque a droga sempre é boa. Verdade, ninguém fica, gostei dela, ninguém fica maluco de coisa ruim, né? Ninguém não é fica ruim, dependente. né? Fica legalzinho, né, cara? Fica legalzinho e tal. E aí o primeiro, né? Isso porque a gente não falou sobre anfetaminas, balinhas e tal. Cara, porque isso, cara, isso invade qualquer festa. E tem de monte, né? E tem gente, eu já aprendi isso, tem gente que pode tomar todo dia e resolve a sua vida tranquilo, vai embora para casa. E tem pessoa que não consegue e aí vira um doente mesmo, tadinho. Aí é alcoolista, né? É alcoolista. Vamos começar, vou botar. Tá bom, 5. Muito bem, nós estamos de volta aqui pela 91,7. Hoje o assunto é dependência química. Sintomas, tratamentos e causas, né? Sintomas, tratamentos e causas. E aí eu posso voltar ao assunto a respeito desses tratamentos. E aí, diretamente lá de São Paulo, o João Paulo falou, cara, e aqui a gente tem um campo de prova para qualquer tipo de teste, que é a Cracolândia. Né? Quem é do resto do Brasil não conhece o que é a Cracolândia. Né? A Cracolândia, vista de longe,
já é um campo de guerra. De perto, então, é o retrato de uma sociedade muito maluca, porque ali tem profissionais liberais, ali tem grandes profissionais que não voltam mais, você entendeu? Tem gente que tem muito dinheiro que está ali. Londrina também. Artistas. Tem, né? Eu estava falando da Cracolândia. Deixa eu falar para você, nós temos isso aqui, Karine, em Londrina? Nós temos uma pequena Cracolândia aqui? Não, a gente não tem Ou está uma... espalhado? Eu falo que não é uma Cracolândia, a gente não tem um local específico que fala assim, ó, todo mundo vai para lá e tal. Mas a gente tem muitos casos, né? Agora, né, quem está acompanhando a mídia tem percebido lá no Calçadão, né, alguns movimentos, né? Tem a Mata, tem vários locais onde eles acabam se concentrando. Né? Mas essa realidade de comerciantes, universitários, né? A droga ela não tem classe social, não tem cor, ela atinge todo mundo. Né? Na verdade, ela atinge a população de forma geral. Né? Eu falo que o que leva uma pessoa a usar a substância ela é multifatorial. Né? São vários fatores que fazem com que ela vá buscar a droga. Né? O problema é que, se ela sente o prazer com essa droga, aí toda vez que ela tem alguma situação, algum problema pessoal, eu falo que o corpo humano ele foi feito para sentir, né? É normal a gente ter raiva, frustração, né? Ociosidade, né? E nessas situações, né, o teu próprio organismo ele busca, né, uma sensação de prazer, né? E daí ele vai buscar recursos que você já conhece, né? Que no caso, se você colocou a droga na sua vida, vai buscar a droga, que é o ponto mais fácil, né? Vamos colocar lá, né? Tipo, eu gosto muito de ir para a praia, né? Mas a praia é acessível? Não, não é acessível. Eu só consigo ir se eu tiver dinheiro, se eu tiver oportunidade para ir, né? Transporte, tudo isso. Vamos lá, outra opção. Eu gosto de ler. Bom, ler é mais fácil. Ler eu consigo pegar um livro na minha estante e sentar para ler. Né? É mais ou menos isso que funciona o nosso sistema de recompensa, né? O nosso corpo humano. Então, quando a gente tem alguma frustração, só para voltar também naquela questão da dependência química, né? Do porquê da pessoa voltar a usar, voltar a buscar essa sensação de prazer, porque ela volta a querer ter essa estabilidade, né? E daí, como que a gente trata isso, né? Buscando coisas que também te dão prazer, né? Você não consegue substituir algo que te dá prazer por algo que você acha chato, né? Então, você não consegue dar sequência nisso, né? E esse é o grande dificultador do tratamento, né? Porque, por exemplo, o adolescente ele está no auge, né? Ele tem aquela questão do super-herói, nada vai acontecer. Ah, você está louca, mãe, não vai, você está, né? Você está exagerando. Ele não tem essa percepção e você só consegue sensibilizá-lo quando você consegue mostrar para ele os prejuízos, você consegue mostrar para ele o que ele está perdendo. Aí a gente volta lá atrás, ganhando. diálogo. Diálogo. A gente volta lá atrás, diálogo. Sempre os diálogo. pais trabalhando muito, os tutores trabalhando muito, as mulheres saíram muito mais cedo hoje de casa para trabalhar, estão recorrendo às suas profissões, está todo mundo muito certo. Verdade? Mas aí está faltando o olho no olho, está faltando atenção, a reunião familiar. Mas né? é importante colocar isso porque existe uma ilusão das pessoas de que a gente resolve tudo com remédio, né? E não resolve. A dependência química não se resolve com remédio, né? Claro que em alguns momentos isso é importante, eu não vou discutir, e às vezes é necessário, mas ela não é não é o tratamento, né? Vamos lá, se você está com uma infecção de garganta, você vai no médico, provavelmente ele vai te passar um antibiótico, 7 dias você está curado. A dependência química não é assim, né? Você precisa ter uma mudança de vida, você precisa ter uma proposta pessoal de enfrentamento. Exatamente. Ô Sabrina, como que as políticas de controle do tabaco têm evoluído no Brasil ao longo dos anos, pela sua experiência aí no Rio de Janeiro? Excelente pergunta. Eu ainda vou pegar assim, uma carona nessa discussão, né? Que a gente estava falando um pouquinho da percepção de risco, né? Como muitas vezes, quando a pessoa não tem a percepção do risco que aquela droga causa, isso acaba aumentando a chance dela vir usar. Então, quando a gente fala de prevenção, e a gente falou bastante aqui, né, da prevenção individual, né, da família, desde lá, né, de antes do neném nascer, né, ao longo da vida,
Mas a gente também tem que entender que a prevenção ela deve ser feita na sociedade e com a implementação de políticas públicas. Assim, o Brasil, por exemplo, no tabaco, como você falou, ele é um dos maiores países reconhecidos com políticas públicas de tabaco. Para você entender mais ou menos em número, em 1989, a gente tinha quase um pouco menos de 40% da população fumante. Hoje a gente tem menos de 8%. Né? Como é que se diminuiu? O que aconteceu ao longo do tempo? Começa lá atrás, se tinha uma percepção, acho que todo mundo aqui lembra daquelas propagandas maravilhosas, né? Do cigarro, do cowboy, dos esportes radicais, passava uma percepção através da publicidade, propaganda, que a sociedade foi comprando, de que fumar era chique, era bonito, era glamouroso, né? E não tinha uma percepção de risco. A própria propaganda dizia, escolha esse que tem menos teor, e eles iam enrolando a gente com estratégias, né, para que a gente não percebesse a gravidade daquilo. E demorou muito tempo, inclusive porque muitas vezes as doenças tabaco-relacionadas elas, né, aparecem a longo prazo, para que a gente realmente entendesse que aquilo que era vendido, que não tinha risco, que trazia, né, prazer, glamour, etc., não era o que de fato a conta que se pagava. E além de todas essas estratégias que a gente já conversou, da prevenção, do diálogo em casa, a prevenção ela teve que acontecer na nossa sociedade, porque a gente precisava mudar a percepção da população sobre aquele produto que era uma droga, né? Então, assim, o que aconteceu com o tabaco? A gente teve a proibição de publicidade e propaganda de uma forma geral, a gente teve proibição de fumo em ambiente fechado, pautado no fato de que não fumar, mas conviver com a fumaça do cigarro também aumenta os riscos, né, de câncer de pulmão, de infarto. Passou a ter advertência no maço de cigarro, com aquela mensagenzinha, e ao longo do tempo... Ou seja, uma campanha maciça, né? Você tem muitas ações de políticas públicas, né, aumento de imposto, para que se tenha esse efeito. Né? E agora, a gente foi super bem sucedido, e agora a gente volta a uma epidemia que parece que a história está sendo recontada, porque lançam um novo produto, porque a indústria perdeu muitos fumantes, né? Porque mata 50% das pessoas que fumam, porque as pessoas pararam de fumar com o conhecimento e a percepção, né, de fato do que acontece. Então, eles lançaram uma nova produto com as estratégias antigas, né, tentando convencer a gente, e convenceu que aquele era uma inovação, que era moderno, que o eletrônico não fazia mal. E aí a juventude, que já achava fumar ruim, fora de moda, voltou a achar glamourizado. E aí a gente voltou ao cenário, né, da década de 50, em que o tabaco está voltando. E vamos viver isso com a maconha, que tem uma percepção de risco também, que as pessoas começaram a já, mas o cigarro faz não, mas a maconha não, né? Então, deixo aí aberto para a gente falar um pouquinho da importância da sociedade como um todo, da proibição. Não pode ter eventos culturais. A gente viu o show da Madonna aqui semana passada, patrocinado por uma cervejaria, né, que passa essa mensagem na juventude do prazer, e a gente o dia inteiro vai aprendendo, né, vendo todas essas propagandas que, mesmo que diretamente sejam proibidas, estão cheias de influenciadores, né, que fazem os seus posts fumando seus cigarros eletrônicos, bebendo a sua... Aí entra o influenciador digital, seguido por milhões, dando um mau exemplo. E que a pessoa nem percebe que é propaganda, acha que é o comportamento dele mesmo, e aí mais ainda... Tá na moda. Aí o cara tá com um relógio bom, um carro chique e fumando o eletrônico, ponto. Parece que a vida dele é ótima, né? Ô Zé, é isso mesmo? Essa percepção de risco é importante. Inclusive, eu queria desviar um pouquinho e falar das empresas, a responsabilidade das empresas. Em 2000, eu trabalhava numa clínica em São Paulo e a Samarco Mineradora era conveniada. Eu fiquei 3 meses indo lá, às vezes ia eu e mais um médico, ia eu mais uma assistente social, fazer um trabalho sobre tabagismo. Foi um trabalho muito bonito. A gente passava ao lado daqueles piscinões lá, infelizmente aconteceu aquela tragédia. Mas a Samarco teve um trabalho muito bonito, justiça seja feita, tabagismo. Então, eu acho que as empresas
Aqui, acho que essa cultura aqui no Paraná e no Londrina é menos presente, mas as empresas em São Paulo, grandes empresas, Avon, Johnson Johnson, enfim, sempre tiveram programas de dependência química, depois de qualidade de vida. As empresas têm que também tomar rédea, porque elas têm uma população, uma responsabilidade, porque o funcionário, justamente, a empresa tem um poder quase coercitivo. Quantas vezes chegava uma assistência social de Furnas, por exemplo, com um funcionário para internar? Então, as empresas podem participar mais, né? E agora, quanto à maconha, tem que ser lidado com muito cuidado, muita ética e muito fundamento científico. Por quê? Isso é uma opinião pessoal. Eu já atendi pessoas, pacientes com outros transtornos, outros sintomas, né, de neurose, enfim, mas que estavam usando óleo essencial de maconha para dores crônicas terríveis, né, e até alguns transtornos paralelos que o óleo essencial prescrito e muito bem, com qualidade e tudo, né, melhorou os sintomas. Então, uma coisa é, porque se uma mãe vai discutir com o filho e ele entra um pouco nesses sites de pró-maconha, pró-cannabis, ele vai ganhar dela tranquilo nas argumentações, né? Ela precisa assim, se informar bem, às vezes num grupo de amor exigente, nas palestras, com esses convidados, com essas pessoas parceiras de amor exigente, para se informar, fundamentar. Agora, por quê? Porque está um problema a maconha. Maconha medicinal. Não é. Uma pessoa que fuma maconha, o doutor sabe disso, a minha colega de São Paulo, ela está ingerindo benzeno. Tem estudos que dizem que a maconha é mais cancerígena que o cigarro. Então, fumar maconha não é medicinal. Agora, CBD, algumas combinações de CBD mais THC são medicinais, sim. Mas aí tem que ter investimento mesmo. Não é justo que tem mães que a criança tem 40 convulsões por dia e passou a usar o óleo de maconha e caiu para 5. Então, isso tem que ser até investido mesmo, né? Tem que ser feito com muito critério, multissetorial. Vai entrar a medicina e outras, a neurologia, enfim, a farmacologia, enfim. É uma pesquisa que está sendo feita ainda também, né? Ainda. Não é nada definitivo, 100% definitivo, né? Não tem, mas como é que algo se torna conclusivo, definitivo? Com estudos e com investimento em ciência. Tem que haver mais investimento em ciência, né? Porque cientistas bons nós temos, mas por falta de investimento vão para outros países. E aí, para o John Hopkins, lá nos Estados Unidos. Né? É uma discussão... Ô, João Paulo, é uma discussão mundial a maconha, né? É uma discussão mundial, né, amigo? Veja, eu colocaria o seguinte. Eu fui fazer uma palestra num congresso de medicina legal pelo CFM e tinham lá 400 advogados. E antes de mim foi falar um promotor, um desembargador, que foi quem assinou para uma família, a primeira família lá usar o tal óleo, plantar maconha e produzir o tal óleo da maconha. E depois, quando ele acabou, ele mostrou um vídeo daquela mãe falando que ele tinha sido o anjo que caiu do céu. Porque a filha tinha uma doença neurológica espástica e ela melhorou com o uso do canabidiol, etc. E foi uma comoção, porque acendeu a luz da plateia e a menina estava lá. E ela saiu andando com dificuldade, eu vi gente chorando ali de emoção. E aí eu falei, putz, agora vou entrar eu para falar mal da maconha, estou ferrado aqui, né? Entendi. Vai ser crucificado. E aí, pois é, aí caiu uma luz na cabeça e eu falei o seguinte, se eu fosse o pai da menina, eu teria feito tudo o que ele fez para conseguir plantar a maconha e conseguir o óleo. Se fosse o desembargador, provavelmente eu teria autorizado a plantação, etc. Mas só que eu sou pediatra. Eu estou atendendo num consultório pediátrico surto psicótico por uso de maconha. Então, nós temos que separar as coisas. Sim. Maconha medicinal é um termo horroroso que confunde a cabeça do jovem. Então, ninguém fala, por exemplo, morfina. Vem da mesma planta que vem a heroína. E ninguém fala em heroína medicinal ou papoula medicinal. Você fala de morfina. Então, vamos usar os termos corretos nessa história, porque na cabeça do jovem a maconha entra aí como sendo medicinal. Isso não é verdade. Só um pouquinho sobre o cigarro eletrônico. Eu fui numa escola alemã, aqui em São Paulo, conversar com os pais, etc.
E fui conversar com 100 alunos, que estava tendo muito problema na escola. E eu perguntei para eles, quem tem avós que fumavam? Todos levantaram a mão. E eu perguntei, por que os seus avós fumavam? Eu falando e eu fui anotando. Porque era chique, era sexy, era charmoso, tinha o glamour do cigarro, era uma forma, acalma, fumar acalma, socializa, achavam que não viciava e não conheciam os riscos do cigarro. Sem informação, né? E eu perguntei para eles, por que o jovem hoje fuma maconha ou usa o cigarro eletrônico? E eles não souberam responder. E eu respondi para eles, porque é chique, famoso, tem o glamour, acalma, dá prazer, socializa, acham que não vicia e não conhecem o sistema de saúde da maconha e do cigarro eletrônico. Quer dizer, é a mesmíssima coisa para os nossos avós, o cigarro eletrônico hoje e a maconha hoje. Muito então, bem. a divulgação do risco, eu volto a insistir nessa história, precisa acontecer, porque senão a gente perde para a mídia, etc, etc. Muito bem. Estamos saindo para mais um breve intervalo comercial. A gente já volta aqui pela 91,7 e o nosso assunto é dependência química. Estamos aprendendo cada vez mais com esses baita professores, né, esses profissionais que estão nos orientando cada vez mais e nós precisamos cada vez mais sermos orientados. Ô, Sabrina, você queria salientar mais alguma coisa em cima desse último assunto? Não, o Lutufo acabou trazendo um pouco do que eu ia falar, porque eu não estava falando de CBD ou de medicamentos à base de substâncias que vinham, né, da planta maconha. Uma coisa é usar maconha, a droga, e outra coisa são medicações que são feitas à base de substâncias que tem ali. Então, assim, o termo maconha medicinal, ele foi criado, inclusive, para confundir a sociedade e trazer essa diminuição de percepção de risco, como maconha, como remédio. Então, era um pouco nisso ali que eu queria, mas o Lutufo foi, assim. Agora, está bem interessante, porque a gente tem uma realidade apontada pelo Rio de Janeiro, por São Paulo e aqui a gente no Paraná, né? Porque nós temos uma cidade grande, uma cidade que impacta aí 650 mil habitantes em Londrina, mas a gente tem 1 milhão de pessoas que convivem com a grande Londrina, né? Faz dessa cidade uma cidade dormitório, né? Mas a gente está falando Agora, eu tive Rio de Janeiro e São Marcão, Paulo, né? Oi. Eu tive recentemente no Comad de Maringá, falando sobre cigarro eletrônico, que eles trouxeram, né, e os conselheiros falaram muito, tinham muitas dúvidas, assim, me levaram do Rio para Maringá para discutir, porque o que eles trouxeram é que é uma realidade que vem crescendo muito no município, né, assim, não sei o quão diferente aí é de Londrina, mas assim, é algo que o Comad de lá vem bastante preocupado, porque tem crescido muito na região. Muito. Ó, e outra coisa que a gente às vezes acaba não percebendo, a propaganda do cigarro e do álcool era feita pela televisão. Então, quem é que tinha esse acesso, né? O João, e nós somos um pouquinho mais veteranos, né? A gente assistia televisão, ouvia o rádio ou abria o jornal. Ponto. Aí a gente tinha o impacto da mídia mostrando as grandes bebidas e os grandes cigarros. Perfeito? Era isso, né? Agora não. Agora qualquer influenciador com qualquer celular mostra tudo. Tá na mão. Verdade. Não é verdade? Agora está na mão. Então, o consumo ficou muito mais simples, a divulgação... Cara, eu não lembro de assistir televisão ou ouvir a rádio com fake news. O que você ouvia era verdade. É verdade. Era verdade. Eu abri um A jornal... gente não tinha crítica, né? Não tinha. Até posso agora que nós estamos pelo YouTube, mas na hora que a gente abrir em definitivo aqui pela rádio, eu vou comentar sobre isso. Você abria os jornais e os jornalistas, 90% deles contavam para você as verdades. Não é verdade? E hoje não. Hoje o celular traz tanta coisa que é capaz de... É capaz do cara falar, é verdade, eu posso fumar maconha aqui em casa. Tá liberado pelo governo. Tem isso no celular, tem isso. Estamos voltando.
Muito bem, muito bem, muito bem. Estamos de volta pela 91,7. O nosso bate-papo hoje é a respeito de um assunto para lá de importante, dependência química, sintomas, tratamentos e causas. E olha que eu nem perguntei quantos tipos de droga tem por aí, né? Porque a gente está falando só superficialmente entre, né, cigarro eletrônico agora, né? A gente está falando sobre a maconha, que dizem que é medicinal, né? Tem sim. Então a gente volta agora aqui nos efeitos dela da forma medicinal e o álcool, que é uma coisa assim que, cara, tá em tudo quanto é evento, tudo quanto é festa, e a gente acaba se deparando com tudo isso. João, quais são os sinais de alerta que os pais devem observar para identificar se um filho está experimentando drogas? Tem alguns sinais bem claros, não tem não, amigo? Veja, aqueles sinais, eu me preocupo muito antes dos sinais, né? Quais são os sinais que a família tem que pode levar o indivíduo às drogas? Então, nós temos um livro no projeto Dr. Bartô que chama os 12 Passos. Todo mundo tem os 12 Passos, né? Então, eu também juntei os 12 passos para evitar que você precise identificar a questão de drogas. E seriam eles: família unida com limites, investir no relacionamento familiar, que já foi falado, fazer as refeições com os filhos, sem o celular na mesa, eu preciso acrescentar isso. Saber o que seus filhos fazem nas horas vagas, verificar os deveres dos filhos, elogiar seus filhos sobre o que eles têm de bom, aumento de atividades culturais e esportivas, que é o projeto da Islândia, envolvimento em atividades sociais, a família deve ter um trabalho social, espiritualidade, bons amigos, não fumar e não beber antes dos 18 e dar o exemplo. A família tem que dar o exemplo. Acho que o principal aí é o exemplo dos pais. Esse é o fator principal. Agora, o que eu recebo no consultório? É a mãe que é baseado na bolsa do filho, e aí ela vem desesperada, e eu vou fazer uma consulta que eu digo que é de tentar dissuadir o jovem a usar a droga. Vou contar para ele o risco das drogas. Eu converso muito também sobre gravidez não planejada, porque as drogas aumentam a possibilidade de gravidez não planejada. E isso é conversado com os pais, junto com o jovem. Só que eu não pergunto, por exemplo, se o garoto já transou ou se a menina já teve relação sexual. Eu pergunto se eles conhecem, se ela menstrua aqui e vai menstruar lá, aonde que ela pode engravidar, percebe? Então, se ela conhece aí, 70% das meninas no hospital universitário dizem que engravidam se transarem na menstruação. Então, é falta de conhecimento. Em relação às drogas, eu pergunto se eles usam drogas. Eu pergunto se ele conhece o risco das drogas. E os pais desconhecem o risco das drogas também. Então, essa coisa do aconselhamento breve eu acho fundamental. Agora, depois que o indivíduo está vermelho, sonolento, fica em casa, aí não tem a sua atividade social, aí tudo já passou, né? Isso que eu coloco como importante. Talvez os colegas saibam melhor os sinais aí para identificar. Mas a minha preocupação de pediatra, eu volto a insistir, é a prevenção para que a gente não precise identificar o uso de drogas na família. Zé. Eu vejo isso que o Dr. João Paulo está falando como no amor exigente. A gente trabalha muito essa questão que dá trabalho. Você tem que dispor ali de um tempo e você também mudar ali. Porque eu me lembro que às vezes em casa a gente, para almoçar alguma coisa, as crianças ficavam ali no celular porque os adultos queriam conversar, para as crianças darem sossego. Hoje não tem isso. Até anteontem a minha netinha, eu peguei ela na escola, ela veio almoçar em casa. Aí ela falou, vovó, eu queria almoçar lá na frente da TV. Eu falei, não, se você quiser, você vai vir almoçar aqui na mesa. Ela pegou e falou, não quero almoçar. Ficou, eu falei, você que sabe, a fome é sua. Mas não, desligou a televisão, desliguei a televisão, não teve celular, ela dormiu e depois ela acordou e almoçou.
Mas eu falei, não, mas dá trabalho para gente, porque fica naquilo ali, naquela insistência e quer Mas as telas estão convencer. substituindo os pais, Então, né? As telas, né? e come, nem está saboreando, nem não está convivendo ali numa mesa, numa conversa, ali que os pais, né, doutor, conseguem olhar melhor para os filhos, ter a oportunidade de conversar. E o Amor Exigente ajuda muito nessa reorganização, nessa reestruturação familiar, com novos hábitos, um novo estilo de vida, uma nova dinâmica familiar, para que possam... Eu só queria se... fazer desculpa, Sim. terminou? Eu só queria dar um reforço, assim, que a sequência disso, né, que o CAPS-AD, ele já está com o dependente químico, é o adulto, é aquele que já está em uso. Aí fala, como que a gente convence uma pessoa dependente a usar? É também conversando, entendeu? É também expondo eles todos esses riscos, dá trabalho, entendeu? A pessoa que tem uma dependência não é fácil de lidar, entendeu? Ele é ambivalente, uma hora ele quer, outra hora ele não quer, ele manipula, ele quer, ele sabe jogar com a família muitas vezes, porque pega o lado da mãe que sempre foi permissiva, e daí na adolescência, na infância, e daí assim no adulto, isso só se intensifica, né? Eu adorei a tua fala, viu, doutor? Eu vou querer até anotar essas falas aí, porque eu acho que é muito importante. Realmente, essa questão da infância, né, da prevenção, né, o trabalho em rede mesmo, que tem que ser desenvolvido. Hoje está até uma política pública, que é a RAPS, né, que é a integração dos serviços. Né? Antes de entrar aqui, eu já até fiz contato com a colega que trocamos telefones. Por quê? Porque um serviço não vive sem o outro. Né? Dentro desse trabalho, é um trabalho de rede mesmo. Porque, do mesmo jeito que é multifatorial a pessoa se tornar um dependente químico, também é multifatorial o tratamento. Né? Eu preciso descobrir novas formas de viver, eu preciso descobrir novos caminhos, eu preciso estar aberto. A gente sempre tenta encontrar dentro do núcleo familiar, às vezes, uma pessoa que tem um pouco mais de vínculo para poder ter esse tipo de conversa. Às vezes, não é dentro do núcleo familiar, mais interno, às vezes é um amigo, às vezes é um vizinho. Um patrão. Exato. Quantas vezes um patrão veio trazer o seu empregado lá para a gente poder conversar, falar sobre o tratamento, falar sobre as coisas. Então, eu falo assim que a sociedade como um todo, ela tem uma responsabilidade de ter informação e de poder propagar essa informação. Né? Claro que os pais têm a obrigação, mas legal, né? Mas é um todo. Eu percebo que, para a sua fala também, vocês aqui se reunindo, esse networking que está sendo feito, vai auxiliar todos vocês, porque Sim, temos experiências aqui nacionais, internacionais, não é? De todos vocês. Ô Zé, o dependente químico deve procurar ajuda além das clínicas especializadas? Como é que a gente faz isso? Bom, a internação é o último recurso. Você tem procurar uma psicoterapia, um psicólogo que trabalha na área, você pode procurar os grupos anônimos. Hoje você tem alcoólicos anônimos, narcóticos anônimos, o grupo Sobriedade, Amor Exigente, tem vários grupos de apoio. Inclusive com 12 passos, o doutor citou essa questão de 12 passos. Então, são tentativas antes de ter que ir para uma internação. Tem casos que tem que ir para uma internação, ele não consegue realmente ficar abstêmio na rua um tempo suficiente para organizar, para todo o emocional dele, o imaginário, ir se organizando. Né? Então, pode sim. Agora, tudo depende de informações. Né? Que recursos tem a comunidade? Tem o CAPS-AD, né, que tem serviço ambulatorial, que não é preciso a internação. Tem as dinâmicas, as terapias, enfim. Né? A população dizer que não tem esse tipo de apoio? Tem esse tipo de apoio. Tem grupos de apoio. Tem. Fácil acesso. De fácil acesso. Sim. Hoje, aqui em Londrina mesmo, tem os grupos de alcoólicos anônimos, narcóticos anônimos. No último bloco, eu vou perguntar para vocês se esses contatos que vocês têm com telefone, com e-mail, enfim, tá, com arroba, para a gente poder divulgar. Só queria reforçar uma coisa, doutor João Paulo, para o seguinte. Eu acho que nem é 12 passos, é calibre 12. Aquilo que ele apresentou, calibre 12. Verdade. Por quê? Porque hoje se fala muito em epigenética.
Muitas vezes as mães perguntam, mas o meu marido é alcoolista, o avô é alcoolista, será que ele vai desenvolver também? Hereditariedade não é destino, né? Então, a epigenética seria algo ligado mais ao ambiente. Dependendo de um ambiente, como o doutor falou, com todos aqueles, com limites, com afeto, mas também com limites, com espiritualidade, ele vai funcionar como um fator epigenético, acima da genética, onde uma criança que carregue no seu genoma genes subversivos, a revolta, né, rebeldes, num ambiente assim, o gene pode ficar calado, ele não se expressa, não tem uma expressão gênica. Certo? Entendi. Então, eu acho muito legal essa colocação do doutor, e é fácil de ser aplicado. E outra coisa, gente, sexualidade e religiosidade não se terceiriza. Depois você pode aprofundar numa escola religiosa, mas comece em casa. Por isso que os pais também têm que se preparar para isso, não é? Penso assim. Entendi. Para você também, a relação entre drogas e suicídio? Eu acho que vai... Não sei se vai caber nesse final de bloco, mas tem relação sim, né? Porque as drogas, um dependente químico, geralmente ele já carrega alguma comorbidade, ou seja, alguma doença cursando junto, pode ser uma bipolaridade, uma depressão, tanto que para ele aquela substância é uma automedicação. Então a droga vai pôr mais em evidência, vai fazer com que aquele sintoma, aquele mal-estar se exacerbe. Né? Então, às vezes, a pessoa pode, uma depressão, cometer o suicídio. Né? Tivemos um caso exemplar que foi uma mãe falando comigo, eu estava viajando, uma cidade do interior, e ela falando comigo, porque o filho tinha feito tratamento e tinha feito uma recaída. Trocou até o colete ortopédico, que ele caiu de moto, trocou por droga. Foi falando, e num determinado momento que ela me ligou, ele tinha cometido suicídio. Então ele foi, você viu como foi, a coisa vai avançando até o momento de desesperança total. A vida perde todo o sentido e para ele é melhor morrer. Não é que a pessoa quer morrer, ela quer que aquela dor acabe. Ela quer que pare aquela dor, se livrar daquilo. Então, eu acho um momento como esse, dessa discussão múltipla aqui, pessoal de São Paulo, tudo, é fundamental, Marcão. Não é? Não, fundamental. Eu quero as experiências de vocês e as experiências de duas das maiores cidades do Brasil e do mundo, Rio de Janeiro e São Paulo. Porque a gente sempre tem que bater na tecla, porque às vezes a gente acha que a solução está fora daqui e não. Porque só a união que vocês estão fazendo aqui, trocando telefones, vai fazer com que a gente tenha esses eventos. Tanto é que a Karina veio para cá. Veio para Maringá, veio para bater um papo aqui, a Karina, a Sabrina veio para Maringá, para discursar em Maringá. Cocomade. Não é verdade, Cocomade. Ô Sabrina, o Brasil é uma grande referência nesses conteúdos de tabagismo, a gente já comentou no primeiro bloco, né? A importância desse apoio seu, vindo para o poder público, mostra a preocupação do poder público também, não é? Eu acho que quanto mais a gente consegue trocar, no final das contas, assim, guardado, né, as características de cada região, a gente aprende muito com a experiência um do outro, né? Então, assim, a gente é do Tucumade daqui, né? Quando a gente entra em contato com outros, né, com outros conselhos municipais de droga, a gente às vezes troca a experiência que tem, né? Olha, implementei um tratamento de tabagismo aqui no SUS dessa forma, né? A nossa unidade do CAPS tem essa referência, e aí a gente vai trocando, né? Eu acho que o que a gente está vivendo aí com essa tragédia toda no Rio Grande do Sul trouxe muito isso, como a união traz a força e faz com que a gente consiga mudar cenários, né? E eu acho que nessa área também a gente precisa estudar, ter a base científica e ter também a troca das experiências que são múltiplas. Tanto entre os profissionais, né? Então aqui a gente tem médico, psicólogo, enfermeiro, né? O tratamento ele é multifatorial, quanto também entre os estados. Eu acho que a gente vive os mesmos desafios, né? São os mesmos. A gente vai aprendendo um com o outro e isso faz toda a diferença. Exato. Nós vamos sair para um breve intervalo comercial e a gente vai continuar aqui para o nosso último bloco e o tema dependência química, sintomas, tratamentos e causas. E nesse último bloco eu quero salientar que cada um de vocês deixe contato, livro, referência, estudo, porque de nada adianta a gente levantar a causa e quem está nos assistindo e ouvindo fala, tá, e daí? Por onde eu vou agora? Né? Então, tem verdadeiramente aberto todo esse processo e eu gostaria que no próximo bloco vocês me dessem todas as oportunidades possíveis para que a gente possa esclarecer, porque tem muita gente que lê.
Eu continuo insistindo nisso. Então, enquanto como família e as pessoas que mais têm a noção, essas leem. Se você mandar lá um livro, se você mandar lá um e-book, se você colocar pelo WhatsApp, essa pessoa vai ler. Nossa, eu tenho aqui todos os passos do mundo. Então tá bom. Mas quem está lá na Cracolândia? Quem está lá na rua? Quem está lá no meio da galera, na boate, fervendo de monte? Ele não vai ler. Essa comunicação não chega até ele. Então tem que ser uma comunicação menos careta. Tem que ser uma comunicação meio de resgate. Minha opinião pessoal, pelo amor de Deus, eu penso sempre assim, uma comunicação é para a família, os técnicos e os médicos. Depois é outra para trazer esse cara que está no além, ele está em Nárnia, ele está em outro mundo. Como é que você traz esse cara? Como você convence ele para o hospital, para um tratamento, para o psiquiatra, psicólogo? Você tem que trazer esse cara, você tem que conversar com ele. Como? No próximo bloco eu quero descobrir com vocês. Não sai daí que a gente já volta. Só, a gente vai abrir, tá? Tá. Mas você sabe Ok. que o tratamento é isso mesmo que você falou. Não adianta você pegar e colocar todo mundo numa sala, entendeu? O tratamento não é feito num consultório uma vez por semana, em 1 hora. Eu falo que o tratamento ele é geral, entendeu? O CAPS, por exemplo, ele é uma equipe multiprofissional. Então, a gente, além do psicólogo, que é óbvio, importante, mas nós temos terapeuta ocupacional, Tem um CAPS só em educador Londrina? físico. Nós temos o CAPS 3, né, que é o CAPS para transtorno mental, que é mais direcionado para transtorno mental. Tem o CAPS infantil, que daí ele engloba tudo que é relacionado à infância. E o CAPS AD, que daí o CAPS álcool e drogas é específico para pacientes em uso abusivo. Ele é aberto todos os dias da semana? Segunda a sexta, horário comercial. Se me der um problema no sábado e domingo, que é um dia pouco. Aí vai ou procura no PA, né, porque lá no CAPS 3 eles têm um pronto atendimento lá no pronto atendimento, né, lá no CAPS 3, desculpa, e que dá para procurar. Mas eu acho assim, que tipo de problema, né? Vamos lá, né? Se a pessoa está intoxicada, né, a gente precisa entender que nós estamos lidando com dependência química, substâncias psicoativas, né? Substâncias que vão alterar o teu corpo, o funcionamento da tua mente. Então, é o UPA, né? É o hospital, é o Será que esse SAMU, pessoal tá preparado? né? Sim, então, a gente Entendeu, tem né? tido... Porque são situações assim, porque é difícil você olhar um cara que olha para a cara dele e fala assim, é pedra, é bala, é cocaína, é maconha ou é álcool? Se não estiver preparado, a aspirina é a mesma para todo mundo. Aí não adiantou. Sim. Concorda comigo ou eu não? falo que hoje eu já estou há 12 anos, né? Eu falo que... Você está na frente de combate, né? Eu estou na frente. Então, assim, 12 anos atrás para hoje, a gente já percebe uma grande evolução. A gente já tem fluxogramas específicos para, por exemplo, dentro do SAMU, existem fluxos específicos para Seria legal? atendimento de Todo esse álcool e pessoal do drogas. SAMU, essas enfermeiras, todos lerem esses livros. Eu acho que tinha que ler todo mundo esses livros, sabe? Esses dos 12 passos, entender tudo isso. Vamos entrar? Vamos entrar. Se Último bloco. capacitar. Muito bem. Estamos encerrando o nosso programa e parece que a gente não falou nada. Olha que maluco. É tão legal isso, porque parece que a gente falou e parece que a gente fica na superfície. Porque se eu chamasse um só de vocês e falasse durante 5 horas, a gente também não teria esclarecido tudo. Agora eu chamo logo 5 bons profissionais, então parece que a gente ficou na superfície. Mas, com essa audiência, com essa repercussão, eu tenho certeza que eu fiz minha parte. Que é o quê? É levantar a questão numa rádio extremamente popular, que um assunto que poderia ser banal, e ele é muito sério. Porque ele está em toda a sociedade. Ele não está na periferia. Ele não está só na pedra. Ele está na alta droga, na droga chique. Ele está na heroína. Né? Ele está no LSD. Ele está na pedra. Na verdade, ele está não só na pinga, ele está no uísque. Gente, é uma coisa muito mais séria do que isso. Desde já, eu quero agradecer o nosso último bloco. Sabrina Pressman, muito obrigado pela sua participação do fundo do meu coração. Vocês aí, nesse sabadão cedo, você podia estar na praia, garota esperta, nesse sabadão cedo, Rio de Janeiro, tá? E você está aqui junto com a gente, se dedicando. Mas é um prazer estar aqui com esse programa que vai fazer a diferença. Pô, vocês podem trocar depois o telefone e montar uma sociedade. Tô brincando, dá para vocês montarem um livro, uma palestra, o que vocês quiserem. Sabrina, dados
e referências, como é que eu pego de você? Como é que eu descubro se eu gostei do que você falou para eu continuar te seguindo? Eu vou falar um pouquinho da ABAD, que é a Associação Brasileira de Estudo de Álcool e Outras Drogas. É uma associação que completou ano passado 45 anos, que eu tenho o prazer de estar há 23 anos nela, já fui presidente, hoje estou no Conselho Consultivo. É uma associação que congrega profissionais do Brasil inteiro, inclusive meu colega aqui, o João Tufo, né, que a gente trabalha a questão de levar informação para os profissionais da saúde, da educação, de uma forma em geral, do que é o conhecimento científico que a gente tem, não só das dependências químicas, mas também das dependências comportamentais, né? Que isso já é outro capítulo. O jogo, agora aumentando aí com essas apostas online, compras, sexo compulsivo. Então, a gente fala muito de questões das dependências do tabaco, álcool e outras drogas e também das questões comportamentais. Então, a ABAD, ela promove eventos científicos, palestras, material educativo, e a gente também acaba fazendo esse trabalho de informação para a população. A gente tem um Instagram bastante ativo, @ABAD_oficial, ou o nosso site www.abead.com.br. Lá tem e-books gratuitos, até, como você falou aqui, de como implementar um programa de dependência de drogas em empresas, a gente tem lá. A gente tem material sobre cigarro eletrônico, a gente tem no Instagram sempre publicação de pessoas que se recuperaram, dando exemplos do que aconteceu, de como fez. Então, de uma forma geral, trazer informações técnicas e científicas, mas traduzido para que chegue na população. Entendi, de uma forma mais simples. Que a gente melhore aí a abordagem da dependência química no Brasil. Maravilha. Sabrina, Sabrina, o seu @ no Instagram qual que é? É Sabrina Presman, tudo junto. Sabrina Presman. Sopinha de letrinha, né? Maravilha. Muito obrigado por você, viu? Muito obrigado. João Paulo Lotufo, muito obrigado, amigo. Muito obrigado mesmo. E eu gostaria dos suas considerações finais e o seu contato. Eu trabalho num trabalho que se chama Dr. Bartô e a prevenção de drogas. Dr. Bartô era um apelido meu quando criança. E, na verdade, se você abrir o site drbartô.com.br, você vai ter todo o material que a gente tem, que a gente faz e que a gente distribui. Esse aqui, por exemplo, é o livro 12 Passos, né? Que contei um pouquinho dessa história. E nós temos também livretos sobre o cigarro eletrônico, sobre álcool na facu. Temos aqui o narguilé, que é outra porcaria, e temos aqui o livreto sobre a maconha. Esse material todo a gente leva para escolas, leva para cidades. Eu tenho feito trabalho onde cidades me convidam. Era para eu estar agora, essa semana, em Lajeado, e nós mandamos 12 mil livretos desse para ser distribuído na rede escolar. E, infelizmente, perdeu-se todo o material com a inundação, mas a gente estaria lá trabalhando 200 professores da cidade a fazer o que a gente chama de aconselhamento breve nas escolas. Então, tem todo esse material. Nós temos no nosso site 5 vídeos que o professor pode passar antes da sua aula para discutir durante 2, 3 minutos aquele vídeo, fazendo a prevenção naquele momento. A prevenção tem que ser contínua e persistente. Não adianta eu ir à escola fazer uma palestra para os alunos. Prefiro conversar com os professores e estimulá-los a fazer um programa de prevenção que está no nosso site. Gratuito, você pode ler todo esse material no site. E tem ali também um caderno de sugestões de aulas para o Fundamental 2, onde são 60 aulas sobre o tema de drogas, mas dentro do currículo escolar. Entendi. Tudo isso está à disposição. E é interessante que, quando eu vou às cidades, eu peço para falar também na Câmara de Vereadores. Por quê? Porque eles é que legislam. Então, por que nós não temos mais propaganda de cigarro na mídia? Porque o Congresso Nacional, através do aditivo que nós fizemos,
ele acabou votando e proibiu. Agora, o álcool, por exemplo, a gente não consegue nada, nada. Mas os municípios podem começar essa batalha, como, por exemplo, fechar os bares às 11 horas da noite, ou alguma coisa desse tipo, que já foi feito com sucesso em alguns municípios. E é interessante que, quando eu vou conversar nas câmaras municipais, eu sempre ganho uma garrafa de vinho e uma caixa de chocolate. E sou diabético. Então, não compensa. Mas, na verdade, é estimular o pessoal a nos ajudar, porque a legislação forte caminha mais rápido do que a parte educacional. E nós estamos precisando disso em relação à maconha, em relação ao cigarro eletrônico e, principalmente, em relação ao álcool. O meu site, então, é o www.drbartot.com.br. Muito obrigado, querido amigo, muito obrigado mesmo. Zé, seus contatos para que as pessoas possam fazer uma pós-consulta com você e tirar as informações. Bom, Marcão, queria primeiro agradecer, né, sobre fontes bibliográficas. Desculpe. Eu queria aproveitar a nossa colega do Rio, a Sabrina, por quê? Porque a ABAD é uma fonte de informações. Teve um livro recente, eu tive no último congresso, teve um livro excelente do Dr. Sérgio Paula Ramos e colaboradores e colegas, peguei autógrafo dele, conheci ele já, enfim, e eu tenho como fonte de informações, porque, por exemplo, eu como psicoterapeuta, eu tenho minhas fontes na psicanálise. Freud usou cocaína há 11 anos, depois teve grandes problemas com coca. Ele escreveu um livro, Uber Coca. Agora, se você é Uber Coca aqui, não vai dar certo, né? Uber, né? Enfim, mas, então, é uma fonte, a BEAD, esse site da BEAD, e tem um livro muito importante, muito completo, da doutora Alessandra Dil, o doutor Ronaldo Laranjeira e outros colaboradores, Dependência Química, certo? Muito bom, eu tenho a primeira edição, já tenho a edição renovada, com CDs, tudo. Então, são livros que não é porque a pessoa não é técnica. Uma mãe pode ler, um pai pode ler para ter uma boa informação, né? São as fontes onde eu bebo. E quanto ao meu site, meu e-mail é zencarlospsi@gmail.com. E a Priscila, da sua equipe, tem mais informações, se alguém quiser falar comigo. Muito obrigado a todos e aos colegas do Rio e de São Paulo. Muito bem. Márcia. Obrigada, agradeço aqui da oportunidade e gostaria de falar sobre o Amor Exigente, o site do Amor Exigente, né, como referência, que lá você vai encontrar vídeos com palestras, com informações bem simples para chegar até os pais, as famílias, aos dependentes químicos, e dizer que o site é www.amorexigente.org.br e a sobriedade, os meninos que vão buscar ajuda, eles já são agentes de prevenção com os filhos deles. Pela experiência que viveram, pela consciência do problema, eles conseguem ser transformadores na vida da família deles. Então, eu tenho uma frase do Amor Exigente que fala: pais, acordem, cada vez mais temos menos tempo para agir. Então, é isso que eu gostaria de deixar. Muito bem. Para encerrar, Karine, por gentileza, o seu contato. Bom, eu estou aqui representando o poder público, né? Que é o CAPS, ele é um serviço municipal, né? O CAPS dele está ali na Duque de Caxias, esquina com a JK, o antigo hospital ortopédico, né? O telefone é o 3379-0877, né? E, assim, a gente está à disposição, né? Quem quer procurar ajuda, a gente faz orientação familiar, nós temos os grupos de tratamento, né? Não é um ambulatório, a gente trabalha como hospital dia lá também, então os pacientes eles podem, claro que tudo de acordo com a avaliação, né? A gente tem que fazer uma conversa realmente sobre o tratamento, né? Então a gente vai traçar junto com o paciente estratégias de superação, né, da dependência. Qual é o número do telefone, novamente? 3379-0877. 3379
0877. 0877. É Eu esse gostaria número de de falar- telefone que eu quero que você saliente mais uma vez, porque no fundo disso tudo, a pessoa quer saber do contato. É o contato que eu quero de vocês. isso. Porque a pessoa, no final da história, falou: gente, eu preciso do número. As pessoas gostam de o telefone ou arroba. Então, no telefone do Poder Público hoje, para isso, é 3377. 0877. É importante também só ressaltar o seguinte, tá? Que as UBSs também têm os psicólogos, né, através agora não é mais NASF, né, é a equipe multiprofissional, né, então é possível procurar a UBS também, que está mais próximo do território, né, na verdade, é a porta de entrada da saúde, né? Mas, em casos de urgência, daí tem um 92, que é o SAMU, que eles também estão equipados para fazer qualquer tipo de orientação, especialmente em situações de crise, né? Que eu acho que é o que mais as famílias têm preocupação, né? O que fazer quando meu filho está louco, quando ele está quebrando tudo, quando está intoxicado, que não consegue responder. Então, eu acho que eu acho que mais o SAMU que é mais importante nesse momento, né? E daí o tratamento daí pode ligar lá que a gente faz todas as orientações necessárias. Só gostaria de falar que o grupo do Amor Exigente aqui em Londrina acontece às quintas-feiras, às 19h30, lá na paróquia Nossa Senhora Auxiliadora, na Dom Bosco, na rua Dom Bosco, 55. Muito bem. Amigos, estamos terminando o nosso bate-papo. Mais uma vez, não adianta você me cobrar a falta de profundidade. Em 1h30 você não tem tanta profundidade com tanto estudo aqui reunido, né? Nós temos aqui doutores, pós-doutores, pessoas que convivem há muitos e muitos anos com a dependência química, estudando, trabalhando e pesquisando cada vez mais. E aquilo que você pesquisou ontem já não é a realidade do hoje. Sim. Não é. Então hoje tem que pesquisar tudo de novo, porque as novas drogas, somente as sintéticas, elas são inventadas a cada mês, né? Todo mês tem uma coisa nova no mercado e vocês têm que estudar. Amigos, muito obrigado a Márcia Camacho, ao Zé Carlos, a Karine, a Sabrina, o João Paulo lá em São Paulo, a Sabrina lá no Rio de Janeiro. Muito obrigado a você que esteve nos acompanhando neste bate-papo. Dependência química, sintomas, tratamentos e causas. E os contatos estão aí para que você tire, provavelmente, dúvidas para ajudar você, a sua família e os seus amigos. Até a semana que vem, se Deus quiser, eu tenho certeza que ele adquirir.